mais uma vez, uma boa noite a todos vocês que estão reunidos conosco aqui nesse bate-papo do Meu Lar, Meu Carmelo, desejosos de conosco fazer essa busca de crescer na virtude, de crescer no amor, por um único objetivo, não para que nós sejamos os santos, não para que nós sejamos os perfeitos, porque nunca seremos, né? Mas para que um dia o céu esteja repleto, que esse é o desejo de nosso Senhor, essa é a sede que existe no coração do nosso Deus, a sede de almas, né? É isso que o nosso carisma nos remete todos os dias e todos os momentos, essa alma que falta ali para saciar a sede do coração de Deus, que muitas vezes sou eu, é você, é aquela pessoa por quem você intercede, é aquela pessoa que você ama, né? E é por isso, em nome disso, que nós estamos aqui para, reunidos em Deus, podermos juntos crescer e partilhar, não é mesmo? É isso mesmo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a Laís vai falar para nós hoje quais são as virtudes que nós iremos trabalhar. Isso mesmo, né? Boa noite, pessoal. Um pouquinho mais para cá, acho que quando a Brina falava agora, né? Sobre as almas que nós, né, sempre olhamos aí para o tal, vendo essa abertura, né? Essa lacuna, a gente fica pensando. E muitas vezes essa alma é um próximo, bem próximo, né? Que a gente pode levar para Deus. Às vezes a gente tem um desejo, uma missão de ir longe, né? De arrebanhar muita gente, de fazer acontecer. E a gente pode começar na nossa casa, né? Começar no nosso lar, arrebanhando os nossos ali, né? Para esse céu repleto. Achei bonito, né? No refrão da música ela fala: quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos e atos de amor. E as pequenas virtudes, elas são justamente isso, elas são mais do que palavras, né? Você ser cortês, ser gentil, como nós vamos falar hoje, ser pontual, ser diligente, ser paciente, tudo isso exige de nós muito mais do que uma vontade, como a Brina falava na terça-feira na live. É uma força de vontade, a gente precisa agir. Não fica, eu quero ser paciente, eu vou buscar, vou rezar para ser paciente apenas. Mas e o que você tem feito para ser paciente, né? Que a gente possa realmente pedir essa graça que vem do alto, porque por nós somos muito limitados, temos muitas fraquezas e não conseguimos com as nossas forças. Mas se Deus é por nós, a gente consegue, né? Que a gente não desista. Para que dessa forma a gente conquiste almas e este céu repleto, que hoje é um sonho, um dia possa ser um sonho realizado. Amém. Possa ser um ato concreto, né? E assim, né, igual nós falando aí da paciência, né? Da paciência, da diligência, de todas as virtudes. É algo que a gente fica refletindo bastante, né? Porque principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, é que vem somos provados, né, nisso. Então eu sei que todo mundo está passando por essas provas. As mães, por mais que nós amamos os nossos filhos, por mais que nós amamos o nosso trabalho, por mais que nós amamos o nosso lar, a nossa casa, as provas vêm, a paciência é testada, né? Porque nós estamos vivendo uma situação onde essa situação é uma situação atípica, fora do normal, que teve que entrar na normalidade nossa, teve que entrar no nosso ordinário, né? Isso é muito tempo, né? Sim. Já 4 meses e ainda não se tem... 4 meses e ainda a gente não sabe até quando será, né? Só se sabe de rumores, cada vez as coisas mudam. Então, assim, as pessoas vão ficando esgotadas, vão ficando cansadas. É preciso recobrar a esperança, recobrar as forças. E às vezes a gente falando aqui, a gente fala das virtudes, a gente fala um monte de coisa. Parece que tudo é muito perfeito, né? Mas a gente entende a realidade de cada lar, a realidade de cada casa, mas a gente entende também que Deus ele nos deu esse tempo, como o próprio livro nos trouxe, para como providência tirar coisas boas de nós, né? Então, assim, eu não sei o que você está vivendo na sua casa, no seu lar. Eu não sei qual é a dificuldade de você buscar essas virtudes hoje, até como alguém, porque nas minhas orações era um pouco isso que eu sentia, né? Então eu estou falando um pouco de partilha com algumas pessoas, mas muito também de
uma moção carismática aqui, né? De uma moção do sentimento e isso de oração, de que as pessoas se esgotaram, né? Se esgotaram vou buscar essas virtudes e aquela situação difícil, e a situação com os filhos em casa já não sabem mais o que fazer, e os filhos que não começam a obedecer mais, e assim por diante, mas que você recobre as esperanças, né? De que Deus Ele está fazendo conosco, assim como Ele faz, por exemplo, com o aço, né? E eu acho que ele tem um propósito. Eu acreditei desde o princípio, porque a gente acredita que Deus, ele tira um bem maior de todas as coisas. Eu acreditei desde o princípio que Deus, ele está aproveitando dessa situação, né? Então, assim, como a gente entende que o aço, ele não é uma matéria-prima que existe na natureza, né? Não existe aço na natureza. O aço, ele é forjado, né? Existe o ferro. E como que o aço, como que existe o aço? O que é o aço? O aço é um tipo de ferro que é mais resistente, que não quebra, né? Que constrói as coisas mais difíceis. Mas ele é formado, né? Ele não existe no estado natural, ele é formado. Ele é formado quando? Quando ele é submetido à pressão do calor incandescente depois do resfriamento. Calor incandescente e resfriamento, ou seja, né? O choque térmico, a prova. Então, o quanto Deus pode tirar da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida com este período, grande aprendizado, e transformar ele em realmente um celeiro de virtude, se a gente colocar a nossa esperança no Senhor. E como nós conduzimos na oração também, não é mérito nosso. É lógico que é necessário uma atitude nossa, um esforço da nossa parte, mas aquele pequeno atozinho que a gente fizer de amor não veio de nós, mas veio da graça de Deus, que Ele se inclinou até nós. Então, a gente pode recorrer a este tesouro, como ensinava Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Recorremos aos tesouros de Deus, né, aos tesouros daquele que jamais nos negará de emprestar aquilo que ele tem, e assim caminhemos. E que a gente ouve de um padre, né, ele faz todas as manhãs essa oração, né? Jesus, me empresta o seu coração, toma o meu coração e toma o meu coração e me dá o seu coração, porque Jesus sabe, conhece o nosso coração, sabe como ele está, o quanto ele não ama, né, facilmente, mas o coração de Jesus é cheio de amor. Então, se a gente estiver com esse transplante de coração em nós, a gente vai ter muito amor, vai transbordar amor, né? Que a gente também faça essa experiência de não deixar com que a gente ame com as nossas forças, né? Mas que a gente peça realmente o coração de Jesus, o coração de Deus, para poder amar com o coração deles, que dessa forma a gente vai conseguir. Amém. E muitas famílias aprendendo a ser família agora, né? Esposos aprendendo a se relacionar, mães conhecendo os filhos, né? Isso tudo é muito bonito. Como a Brina falou, é forjado, né? Não é fácil, né? Tem esse atrito porque a convivência é extrema, né? É muito tempo, as coisas como estão, né? Difíceis até economicamente em muitas famílias, né? Dificuldades financeiras, trabalho, desemprego, muitas coisas acontecendo assim, muitas famílias atribuladas, mas que a gente possa ter fé e esperança, né? De que Deus está com a gente nesse barco, né? Que esse barco pode virar para um lado e para o outro, mas ele não vai cair. A gente não vai cair do barco se a gente estiver mirando em Deus. Se a gente estiver olhando fixo, desviou para o lado, aí realmente a gente não sabe se a família vai continuar em pé, se os filhos, né, vão continuar no caminho, se uma separação não vai bater a porta. Então a gente não pode olhar para o lado. É olhar fixo, né, e saber, ter a certeza de que não estamos sozinhos, de que nesse barco Deus está conosco. Amém. Amém. E diligência. O que é diligência, Laís? Palavra diferente, né? A princípio você parar para pensar nela, né, Leila? Me remete a uma coisa ruim, né? Diligência. Não sei, acho que uma confusão.
linguística para mim, parece que você é um diligente, soa como se fosse um... Delinquente. Como se fosse uma coisa pejorativa, né? E é assim, o contrário, né? Exatamente. Por ser virtude, não é uma coisa ruim. Então, diligente é aquele que ama, assim, ao extremo, né? Que trabalha e dá o seu melhor, né? Que faz bem todas as coisas. É aquele que tem a atenção àquilo que vai fazer, né? Que é uma pessoa focada. Não fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem aquele foco, aquele objetivo. Diligente consiste em amar o trabalho, executá-lo com empenho e alegria e da melhor maneira possível, né? E de uma forma mais simples para a gente entender, diligente é aquela pessoa que está sempre prestativa, né? Sim. Que precisa trocar a toalha, vou lá e troco a toalha, precisa comprar coisa no mercado, deixa que eu passe e compro, precisa, tudo que precisa ele é proativo, ele não foge do trabalho, ele se coloca à disposição, né? De trabalhar, e faz tudo, e não apenas é aquele que faz tudo, né? Não é a situação, por exemplo, dos dois filhos da parábola dos dois filhos no Evangelho, né? Onde Jesus conta a história, né? Que o pai fala, filho, vai lá na vinha, e ele fala, eu vou. Aí o outro fala, eu não vou, mas o que fala que vai, não vai, né? Não é esse caso. O diligente, ele faz, e o que ele pega para fazer, ele faz com capricho. Ele não me comprometi a fazer isso, eu dei a minha palavra. Então ele vai até o fim, ele não deixa inacabado a sua obra, ele compara, Monsenhor, ele compara muito até com a arte, né? Ele faz várias... Embelezar a criação, né? Cabe ao homem embelezar a criação. E eu vejo que até mesmo assim, ele faz várias comparações com trabalhos artísticos, quando ele cita Mozart, quando ele cita uma obra de arte que não pode ficar inacabada, uma obra de arte que a parte que ninguém está vendo tem que ser acabada até o fim, né? Então é isso que é a diligência, e o quanto ela é importante no lar, né? Já pensou se no lar todos fossem diligentes, né? Assim... Ele dá como exemplo, né? O pai sempre teria algo a consertar, a mãe sempre teria algo a fazer e o filho sempre teria algo a ajudar. Então todos estariam ocupados, né? Com coisas lícitas, com coisas... Não é ocupados de agitação de coisas, né? Que muitas vezes a gente está sempre ocupado, a gente nunca tem nada, né, para fazer. Mas a gente acaba se ocupando de coisas que não são ali... boas para nós, né? Se ocupando de muito tempo na TV, muito tempo de descanso, assim, né? Ocioso. Ele fala que a ociosidade é um vício e que não deve ser comum no lar cristão. Então ele trata a ociosidade, o tempo vazio, como um vício, mas ele não é querendo dizer assim que a ociosidade é o meu período de descanso é um vício. Não, ele, pelo contrário. Depois nas outras virtudes ele vem dizendo que o quanto o descanso é importante e necessário. Sim. E o quanto sem ele a gente não consegue praticar as outras virtudes, né? Então é a ociosidade mesmo do tempo vazio, né? Sem nada. O que ele deixa muito claro para a gente entender também, né? É porque assim, ele vem explicar que o homem... ele foi feito para o trabalho, né? Então, como o homem ele foi feito para o trabalho, ele está sempre em trabalho, até mesmo quando ele descansa, porque o cérebro não para, né? Mesmo se está dormindo, o cérebro está trabalhando, mesmo se você está descansando, o coração não para de bater. Então, o homem ele foi feito o trabalho, ele cita que Deus plantou um jardim, colocou o homem no centro para que o homem cultivasse, para que o homem cuidasse, e até cita nosso Senhor Jesus Cristo, né, que diz assim, que se meu pai não descansa, eu também não descansarei, né, ele está lá sempre fazendo as coisas do Pai. Mas a gente entender isso é importante para a nossa doação, porque é um amor em ato mesmo, né, que a gente fala, porque... Como Santa Teresinha diz, não basta amar, é preciso prová-lo. E como que a gente prova, né? Nosso primeiro mandamento é amar a Deus, depois amar ao próximo. No entanto, a minha forma de amar a Deus, então ela está 2 vezes afirmada no próximo.
Por quê? Porque a minha forma de amar, né, ela está 2 vezes afirmada no próximo. Por quê? Porque eu só amo a Deus no próximo e eu amo o próximo no próximo mesmo. Então, se eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo, então é nas pessoas que estão ao meu redor é que eu vou amar verdadeiramente, tanto a Deus como as pessoas. E o trabalho está nisso, né? Nessa forma de amar, de ser prestativo, de governar a nossa casa. O governo de uma casa exige muito trabalho, né? Então aí a gente vê exaustivo, exatamente. Quando a gente vê a questão do feminismo, né, colocando toda aquela questão de que como se fosse ruim para que as mulheres estivessem no lar, como se elas só soubessem fazer isso. E é uma forma muito errada de olhar as coisas, não porque a mulher não possa sair para fora e desenvolver outros papéis. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? A mulher, ela tem um lugar na sociedade e quem deu esse lugar para a mulher não foi o feminismo, foi Jesus Cristo. Né? Porque Jesus, na época de Jesus Cristo, numa sociedade totalmente patriarcal, Jesus trazia as mulheres perto dele, e a gente vendo quantas mulheres tiveram missões importantes nas Sagradas Escrituras, a gente vê que o cristianismo deu esse papel para as mulheres desde sempre. No entanto, o governo de uma casa exige trabalho, né? Então, é aquilo que acho que a gente conversou numa das primeiras lives, se eu não me engano, quando nós falávamos dos clãs, né? Aquela casa enorme, onde todo mundo do mesmo clã estavam reunidos em volta, e o governo gerava dali, de volta daquela casa, seja nas plantações, mesmo que outras famílias, todo mundo da mesma família estava reunido ali, né? Não era nem sinônimo de riqueza, mas era uma casa muito grande, como um castelo mesmo, e todo mundo trabalhando para fazer acontecer, e as pessoas que faziam parte do clã tinham as casinhas em volta ali, formavam pequenas colônias, né? E produzindo, e um que caçava, outro que cuidava dos animais, outro que cuidava da plantação, o outro que cozinhava para todos e outro que cuidava das crianças. É um grande trabalho, que não sei por que cargas d'água hoje é visto de uma forma tão pejorativa, né? Não. E sobre essa questão do trabalho mesmo que a Brina coloca, eu tenho até um exemplo, né? Ele dá alguns exemplos assim, que é importante todo mundo da família estar envolvido em alguma coisa, né? Cultivo num jardim, leitura, artesanato, além dos trabalhos domésticos, né? Então ele dá esses exemplos. E lá em casa agora a gente está com um cachorrinho, né? Com a cachorrinha, com a Dark. Então tem trabalho para todo mundo. E é legal ver essa divisão de tarefas assim, porque acaba que tomou o tempo do descanso, né? Então à noite não pode ir dormir sem antes lavar a sacada, porque é onde ela faz as necessidades e tal. Então deu mais trabalho para todo mundo. E é legal ver essa divisão, porque aí um tá na janta, o outro tá cuidando da cachorra, o outro limpa. E aí o papel de todo mundo é ajudar ensiná-la a fazer no lugar certo. Então tá todo mundo trabalhando exaustivamente para regrar a cachorrinha. Mas dá trabalho, né? Igual uma criança, eu quero um cachorrinho, é fofinho, né? A perna tá, mas tem que cuidar, tem que limpar. Não é só ter e apertar igual a Felícia, né? Então precisa ter muito trabalho. E agora o Bernardo tá tendo nessa demanda de o tempo dele não é só para brincar, fazer lição, comer, ele tem que cuidar da cachorrinha que é dele. Então já vai ensinando isso também. E eu não sei aonde que eu ouvi dizer que falava sobre isso, que é muito bom para ensinar a criança a disciplina, a responsabilidade, né? Ela ter um animalzinho, né? De estimação, porque é dela ali, né? Isso, é responsabilidade, e que é importante os pais depositarem essa responsabilidade neles mesmo. Não, é seu, né? É você que alimenta. Exatamente. Lá em casa eu falo isso, apesar que coitado do Bento, quando ele nasceu já tinha a Safira, já tinha o Silvestre e tudo, né? Mas ele, né, ela começa a latir, eu olho pra ele, tua cachorra tá pedindo comida. Aí às vezes ele vai, às vezes ele, Aí eu falo assim, eu posso pedir para outro irmão, porque é uma briga para querer alimentar, né? Eu posso pedir para outro irmão, porque como já era a tarefa dele, ficou para ele, né? Posso pedir, não, eu vou. Aí então assim... Responsabilidade, né? Eu acho que é muito importante mesmo. Muito bom. E
E aí ele também diz uma coisa que eu acho que é legal a gente partilhar, o sucesso em um, melhor sucesso em um do que medíocres em muitos, quando ele fala assim da quantidade de tarefas, né? Então é melhor a gente fazer bem feito uma coisa do que deixar muitas coisas inacabadas. Sim. E a gente muitas vezes no ativismo ali, né, de muitas coisas ao mesmo tempo, começa e termina as coisas. Então, que a gente tenha esse foco, né, de começar algo, terminar algo, ir até o fim, né, sermos persistentes e depois darmos continuidade às outras coisas. E por fim ele diz assim: felizes os que podem aproximar-se do descanso eterno com a consciência de haverem concluído e concluído bem a obra da sua vida, né, que é no fim da vida a gente respirar assim, né, naquele último suspiro e falar: pode me levar. Combati o bom combate, como São Paulo, né? Pode me levar, que a minha missão está cumprida, né? Está concluída. Cuidei do meu marido, eduquei meu filho na fé, né? Fui uma boa pessoa e busquei a santidade. E a gente pensar em todos os adjetivos aí que a gente precisa ter, né? Para alcançar esse descanso eterno que a gente sabe que é só no céu, né? Que a gente consegue sermos merecedores. E sabermos que o tempo em que nos foi destinado a nossa missão aqui, ela foi bem executada, que a gente deu o nosso melhor, né? Que a gente se esforçou para. E acho que assim, um dia de cada vez, né? Isso. Esse sentimento aí do final, né? Da nossa vida entregue, né? Eu acho que toda noite a gente vive um pouquinho disso, né? A hora que a gente deita na cama e fala, ufa, hoje foi, rendeu. E o Frei né? Gilson, nas pregações dele sobre o livro Imitação de Cristo, né, na hora da morte, ele fala justamente isso, que nós devemos toda noite, né, ao nos deitarmos naquele nosso exame de consciência, realmente ter esse pensamento. Hoje foi meu último dia, foi meu último dia. Como foi? Né? O que eu fiz? E quando eu acordar também, hoje é meu último dia de vida. O que eu devo fazer hoje? Porque se a gente tiver sempre essa sensação do último dia, né? A gente vai buscar ser melhor naquele dia. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se tem amanhã, o ontem já foi, o amanhã eu não sei, eu tenho hoje. Isso também ajuda a tirar toda aquela angústia, né? A síndrome do pensamento acelerado, que é a última moda, né? De você estar aqui, mas estar pensando, projetando o futuro, a vida lá na frente. Não, é um dia de cada vez e com essa sensação, a morte como uma irmã, né? Como diz São Francisco, não posso pensar em morte. Não, a gente tem que pensar, até o Monsenhor Jonas tem um livro, né? Um retiro da boa morte, que chama, que eu tenho muito interesse em conhecer. Por quê? Porque a gente tem que preparar a nossa morte, né? A nossa vida hoje, ela só existe porque a gente tem um fim, a gente quer chegar neste fim que é a vida eterna, né? Sim. Na nossa regra de vida tem um trecho, né, que quando a gente começou a trabalhar a regra de vida, há muitos anos atrás, até uns irmãos que estavam dando formação para nós, se eu não me engano, acho que era até da Pantocrátor, eu não me lembro, né, aí estava nos ajudando a estudar na nossa regra de vida, e tem uma parte lá que a irmã, ela falava assim, nossa, essa parte da regra de vocês é muito dura. E eu fiquei com aquilo, né? Nossa, é muito dura, mas eu fiquei com aquilo pensando, mas eu fiquei refletindo várias vezes, né? E aí hoje me fez lembrar disso, que é um trecho da nossa regra de vida que ela diz assim, que sobre o trabalho, exatamente, né? E ela fala que o salário do consagrado é o cansaço, né? O salário do consagrado é o cansaço. Por quê? Porque se a gente se coloca à disposição de uma consagração a Deus, né? De se entregar ao serviço de Deus, a gente aumenta o nosso trabalho, né? Porque é igual o próprio Monsenhor, ele vem dizer ali, que fazer uma coisa com diligência é não omitir os trabalhos que nos repugnam, né? As coisas que eu não gosto de fazer, então não omitir isso, mas eu também não inventar afazeres que fazem com que eu negligencie aquilo que é do meu estado. Ou seja, se eu sou família, se eu me proponho uma vida de consagração, então eu tenho que saber que eu vou ter cansaço. Por quê? Porque eu preciso fazer bem aquilo que é do meu estado, que é da minha casa, que é do meu lar, né? Para depois ali ir bater, sair para deixar com que a missão bata na minha porta e sair ali para pregar o evangelho, para anunciar a boa nova de Jesus, porque às vezes a gente vê tristemente nesse mundo onde a gente
assim, aconselho as pessoas, quantos filhos feridos com pais de igreja, né? Porque os pais são ótimos pregadores, são pessoas que fazem o bem para muita gente lá fora, estão sempre em todas as atividades, é super diligente na igreja, né? Mas em casa tem a cara fechada com o marido, não se conversa, os filhos reclamam, em casa é negligente, exatamente. Então aí o que acontece? Foi uma diligência que não lhe atribuiu em nada para a santidade. Por quê? Porque deixou em falta os seus deveres de estados, né? Então, aí é onde eu trago a compreensão da nossa regra, né? Que diz assim, o salário do consagrado é o cansaço. É o cansaço por quê? Porque se a gente se coloca a missionariedade, se coloca a dar algo mais, eu já tenho que somar a isso aquilo que já é o meu próprio cansaço do dia a dia, das minhas obrigações com o meu lar, com meus filhos, né, com a minha casa, que é foi o sacramento assumido, o sacramento selado para me levar ao céu, né? Eu tenho essa plena convicção de que quando eu chegar ao céu, o Senhor ele não vai vir me perguntar nem primeiramente dos filhos do carisma. Ele nem vai me perguntar assim, a sua filha Laís, ela evangelizou muito, e sua filha Leila estava no caminho reto? Não, eu acredito que ele vai me perguntar isso, mas não vai ser a primeira coisa. A primeira coisa que ele vai me perguntar, vamos falar do seu esposo e dos seus filhos? Eu acredito que será isso. Depois disso, né, aí aquela minha missão que eu também devo cumprir, mas que por isso do cansaço, porque tem que ser com esmero aquilo que eu faço em casa primeiramente, né? E eu estou falando como consagrada, mas isso se aplica em todas as pessoas em que a missão bateu a porta, pessoas que nos ouvem aqui, que de repente não é nem de comunidade, mas que é agente de pastoral, que é catequista, que é servo no grupo de oração. É importante a gente entender que é no nosso secreto que nós revelamos as verdadeiras virtudes. Não adianta todas as pessoas de fora da igreja me acharem simpática, me acharem, sei lá, quantas coisas elas puderem achar. Os meus filhos precisam dizer isso de mim, né? O meu marido tem que falar isso de mim. Como o próprio Monsenhor ele fala, né? Como ele sente alegria ao ver uma esposa toda orgulhosa falando do marido, ele sabe fazer tudo. Ou o marido que fala da mulher, ela tem mãos de fada, né? Então esse que é o verdadeiro elogio, não que a gente precisa caçar, porque a gente já falou do passar desapercebido, né? Mas é isso que a gente deve ter como verdadeiramente um verdadeiro elogio que alcança o céu, né? Exatamente. Tô aqui fazendo pensando, meu Deus, tanta coisa. Porque, por exemplo, para vir para cá, é todo um processo já, porque seria muito negligente da minha parte ouvir e deixar sem janta, deixar o povo, né? Então, o quanto de quinta-feira é uma correria, porque a minha prioridade eu vou deixar a janta pronta, vou deixar a mesa arrumada, coisas assim. Porque senão eu poderia muito bem estar, né, aqui conversando, né, sobre muitas coisas. Gostosamente, a gente com madrinha, né? E lá na minha casa o povo se lascando, né? Então é bem difícil. Eu estava pensando sobre isso essa tarde, né? Que eu estava falando assim porque nós estamos, muitas pessoas me procurando, né? Ai, Brina, queria tanto assim participar mais da live e tal, mas às vezes eu não consigo, tal. Sabe que isso me deu até uma certa felicidade, porque eu pensei assim, né? Que bom, porque as pessoas elas vão ver depois, no momento em que elas podem, nunca eu queria que fosse uma coisa para que as pessoas deixassem de fazer, né? E elas falando assim, é o horário que eu estou fazendo tal coisa, é o horário que eu estou fazendo outra, tal. Isso me deu um sentimento assim de alegria, né? Porque eu falei assim, o importante não é estar nos acompanhando, mas o importante é verdadeiramente que a mensagem chegue depois, no momento que estiver limpando a casa, puder ouvir depois, né? Por quê? Porque esse é um horário que nos favorece, né? Porque se a gente quisesse, de repente, audiência, alguma coisa, procurar alguém falou pra mim, Brina, você tem que colocar depois das 10 da noite, que é onde o povo mais entra. Eu falei, Deus me livre, esse horário eu acabei de fazer meu filho dormir, né? Tô me preparando ali
poder fazer as orações, as coisas também. Então, de uma certa forma, eu fiquei feliz com esse feedback, né, das pessoas falando assim que gostariam, mas não estão conseguindo acompanhar ao vivo, porque o importante é isso mesmo, né? O importante é a gente dar prioridade às coisas que nos são essencial e prioritário. Que é a pontualidade, né? Você já entrou no tema do próximo, né? Que realmente é dar prioridade, é a gente dizer que uma pessoa é pontual, é louvá-la porque está sempre presente na hora marcada. Então, quando a gente tem esse compromisso, né, com o próximo, com as pessoas, essa virtude da pontualidade, ela se assemelha muito à cortesia, à gentileza, ao respeito ao outro, né? Eu não fazer com que o tempo do outro esteja ali à minha disposição, sendo que poderia estar fazendo outra coisa, mas pelo meu atraso tem que ficar me esperando. Então, que isso implica muito o egoísmo da nossa parte, né? A falta de pontualidade. E até ele dá exemplos de dentro do lar, por exemplo, atraso na refeição. Né? Segundo ele, pode gerar até mesmo uma discussão, gera todo um desgaste, gera todo um conflito que poderia ser evitado com a pontualidade no momento da refeição. Porque eu não sei na casa de vocês, mas na minha, o meu marido com fome é muito bravo. Eu também. Então você dá comida pra pessoa ficar. O meu tá de cara fechada, eu pergunto, o que foi? Tô com fome. Vira o Shrek, como? Tô com fome. Não deixa o marido com fome, que aí tudo fica resolvido. O meu problema é vir comer na hora certa, porque aí esfria e ele não veio ainda. Isso também, né? Isso, também é a pontualidade, né? Porque é o a hora respeito, regrada. Porque eu tenho que esperar esquentar de novo, né? Então, Essa assim, semana, não, tem umas 2 semanas, a gente sempre senta à mesa e Bernardo, vem comer, o Serginho chama. Tem uma, ele sempre dá uma, sabe? Eu já vou ir pulando no sofá, dá uma puladinha e volta e tal. Aí o Serginho sempre deu o recado. Um dia eu vou te chamar, você não vai vir na hora, você vai ficar sem comer com a gente. Você vai jantar sozinho e depois você vai comer. E só falou uma vez isso, pois aconteceu. Nossa, o meu coração ficou assim na mão. Mas ele chamou, deu 2 puladinhas no sofá. Já vou, papai, e tal, e não veio. Não precisa vir mais, o Sérgio falou. Ele ficou no sofá. A gente jantou e ele olhando pra gente, assim, chorando, sabe? Mas, papai, deixa eu jantar. Não, você não vai, porque eu te falei que se você fizesse mais uma vez, e eu vou cumprir com o que eu falei. Serginho, falando baixo, deixa só um pouquinho, deixa ele já, só no final. Não, aí, não vai jantar. E ele ficou sem. Depois a gente saiu da mesa e ele foi pra mesa sozinho. Nunca mais esse menino rolou no sofá. Quando chama, é assim, ó, rapidinho ele é o primeiro a sentar. Porque teve que sentir ali, né? Sim. A solidão de ficar sozinho na mesa é triste, né? Fazer oração sozinho. Então. Eu já fiz isso também. Dura pena, Eu já fiz isso, chamando, vamos, né? Porque tem a regrinha deles lá. Todo mundo lavando a mão, sentando e rezando. É assim que eles chamam. Né? Aí todo mundo, e cada dia um que é o ajudante, né? Cada dia um que é o garçom, que serve, faz as coisas. Então a hora que eu falo assim, ó, tá na hora, todo mundo lavando a mão, sentando e rezando. Aí todo mundo lavando a mão, sentando e rezando. E a brincadeira correndo. Aí eu já tinha terminado tudo e eles lá, né, naquele dia. Aí eu falei, Marcos, ó, pega o seu. Era o Marcos que era o garçom, né? Eu falei, pega o seu pratinho aqui, eu vou pegar o meu e deixa eles. Eu vou dar pra eles depois, mas vou falar pra eles que eles perderam o horário do almoço. Aí foi, daqui a pouco, a hora que perceberam, foi assim, chamamos, vocês não ouviram, perderam o horário da refeição, passou. Aí ficou tudo assim. Aí eu fui, depois, né, fui lá e falei assim, ó, expliquei tudo direitinho e comeram, né, os outros 4 lá comeram, né, o Bento, a Raíssa, a Alice e o Moisés. Mas aí depois também, nunca mais. É duro, a gente fica com dó, a gente fica morrendo de dó, mas... e até pro Marcos não ficar assustado, eu tive que contar pra ele antes, né? Eu falei assim, ó, a mamãe vai dar, mas eu vou falar primeiro que eu não vou dar, né? Mas é a educação, né? Faz parte. A pontualidade ela é muito importante. Sim. E hoje ela não é válida no mundo. Não é válida
grávida, principalmente no Brasil. O Brasil ele é conhecido como não sendo um país de pessoas pontuais, ou seja, pessoas que não podem ser levadas a sério quanto ao compromisso. Então, se a gente não forja isso nas crianças a duras penas, elas vão ir pelo embalo da sociedade. E a gente precisa entender uma coisa importante, como o próprio Monsenhor ele fala, já que a pontualidade, se a falta de pontualidade é um erro grave, então a pontualidade é uma virtude, né? Ele cita isso. E não é só um erro grave, você não ser pontual é um desvio de caráter, né? E é um desvio de caráter por quê? Porque prejudica as outras pessoas, que acho que é o que ela ia falar. A gente pensa só na gente, né? Se o outro tá lá me esperando, saiu mais cedo, né? O problema é dele. O importante é que eu tenho minhas razões para estar atrasado. E ele fala que o atraso, ele é tolerável com exceções, né? Não aquela coisa assídua ali, frequente, né? Quem já não atrasou, né? Acontece. Eu lembro que eu tinha até um pecado, que não era nem virtude, era pecado, de que não podia atrasar de jeito nenhum, né? Então, quando a coisa fica exagerada ali, né, imparcial, porque vaidade, sei lá o que era, né? E aí, quando eu tive o primeiro filho, aí a coisa muda. Então, depois do primeiro filho, eu tive que começar a trabalhar em humildade, porque até você se aprender, eu estava chegando em cima da hora sempre. Então, chegar aos 10 minutos antecipado era quase que impossível, né? Então, assim, a gente atrasa, acontece, né? Mas tem o que é preciso entender aqui é quando não é apenas uma exceção, é quando para a pessoa tanto faz. Ela, vou chegar atrasado, ou nem se preocupa em se programar, porque ou chegar atrasado nem tem importância. Não tem importância não, né? Ou que comecem sem mim, ou que me esperem, né? Já não tem mais assim, não vê moral naquilo, né? Não vê que prejudica. Né? Que isso é cuidar do tempo, né? Organizar o nosso tempo, né? Regrar, ter tudo. Ele fala assim, organizemos nossos dias sem congestioná-lo e prevendo parcelas para imprevistos. Então, que a gente não deve colocar muitas coisas aí no nosso... aquilo que é possível. Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não vai dar. E com isso a gente atrasa e deixa todo mundo insatisfeito, né? É o marido, é o compromisso, é o trabalho. Todo mundo está chateado e a gente poderia ter evitado muitos conflitos por uma falta de organização. Então, com as crianças, a mesma coisa. Ter uma rotina para a criança é muito importante, né? Em casa, o Bernardo tem um quadro de rotinas e ele mesmo vai ticando todos os dias o que é tarefa dele. Que é lavar a louça, tem a catequese, o estudo de manhã, o estudo à tarde, um monte de coisinha. E ele mesmo já vai se policiando. Olha, mamãe, ontem eu não fiz isso aqui, né? Então hoje eu tenho que fazer 2 vezes aquilo que eu deixei de fazer ontem. Então, para a criança ter isso, e com poucas coisas. Quando a gente for organizar uma rotina para a criança, é muito diferente, sem muitos detalhes, sem muita informação. É uma palavra ou uma frase assim, dar comida para o cachorro, tomar banho, almoçar, sem muitas coisas. Para eles entenderem e ficar claro, legal deixar fixo num lugar, né, no quarto, na porta, para que ele tenha acesso àquilo. E é legal também a gente ter até uma premiação, que a gente chama de pedagogia positiva, né? Para que no final da semana, se ele percebeu de toda a rotina dele, olha quantos conferes eu tinha, quantas coisas boas, consegui fazer todos os meus compromissos e a gente reverter aquilo em um bem, que não precisa ser um bem comprado, né, material. Pode ser um passeio em família, pode ser uma ida ao sorvete, uma partida de jogo, né? Algo assim, ver um filme, uma cabaninha, um lençol no sofá, já vai ficar feliz da vida. Que aí com isso a criança vai atingindo ali dia a dia, ela vai vendo que ela consegue atender a rotina, ela vai ficar uma criança mais organizada, mais pontual, né, regrada, menos ansiosa, porque ela vai visualizar o que ela tem hoje, então ela sabe exatamente como vai ser o dia. Ela não vai ficar perguntando, e agora? O que vai ter depois? E depois de depois? Sabe aquela coisa? Já baixa a ansiedade, já fica mais calma. Até nós, uma agenda. A gente precisa, né, para poder colocar nossas prioridades, nossos compromissos, uma criança também precisa, né, ser organizada.
E ele fala também: o excesso de trabalho prejudica, reservemos momentos para o descanso, se levantam tarde porque se deitaram tarde, então isso é errado. Então que ele comenta assim que se a gente já levanta tarde, as coisas já não começam bem, né? Já começa tudo ali atrapalhado, tudo, ainda mais quem tem um monte de filho, aí que fica mais difícil. Nossa, se eu deixo as coisas sair da linha, regradinho ali, é horário. Mas para isso, ele fala muito do nosso período de descanso, quanto é importante a gente dar prioridade para isso, né? Irmos nos deitar cedo, fazermos ali nosso momento de oração cedo em família, para já irmos nos deitar e conseguirmos com isso ter o nosso período de descanso mínimo ali, né? Que o ideal é de umas 8 horas de sono ali, mais ou menos isso, e que a gente consiga acordar e ter essa vida aí regrada, né? Esse tempo para cada coisa reservado, sem muitos contratempos, que tudo esteja ali organizado, tempo para o imprevisto, mas com tudo no ordinário ali, organizadinho, né? Sim. Cumprindo nossas tarefas com pontualidade. Com pontualidade, né? Que é tão importante. Isso. Se a gente ensinar isso para as crianças, nós já vamos estar contribuindo em boa parte para aquele céu repleto, né? Exatamente. Fazendo com que elas gostem do trabalho, né? Que elas façam as coisas com pontualidade. Serão pessoas assim honradas, pessoas no qual as pessoas podem confiar enquanto adulto, né? Porque é algo que falta, né? Assim, e é bonito, né? A gente vê a criança gostar. Eu rezo a Deus. Eu falo assim que Deus foi muito misericordioso comigo, talvez vendo ali as minhas tantas misérias, porque Ele me deu filhos muito bons, né? Filhos muito bons. E eu só rezo a Deus para que mantenha no coração deles exatamente esse amor pelo trabalho que eles têm, né? Porque eles são aqueles assim que falam assim, eles querem tarefas, né? Então eu tenho, mamãe, eu posso ajudar? Mamãe, posso fazer? Aí eu vejo uma coisa, pode ser minha tarefa? Às vezes eu peço uma ajuda assim, eu tô lá estendendo roupa e falo assim, né? Bento, vem aqui me ajudar. Aí ele vem, muito prestativo, ele vem e começa a... Essa pode ser minha tarefa para sempre, né? Então, qualquer coisa que eu peço para eles fazerem, né? Igual eu vindo as coisas do mercado, Alice, vamos guardar as mercadorias, né? Essa pode ser a minha tarefa. Eles querem muito trabalhar, né? E assim, ao contrário do que as pessoas falam, a criança tem que só que brincar, que não sei o que, não sei o que. Eu posso estar errada, mas eu penso diferente, porque eu penso que a criança ela precisa aprender a ser gente, né? E é lógico que ela aprende muito brincando, ela tem o tempo de brincar, mas não só. Né? Então, os meus filhos, eles têm tarefa sim, né? Então, e tira o cocô, e cuida do cocô do cachorro, e coloca água, e cuida dos cachorros, e fazem até, tipo, tira o pó da sala, varrem a casa, ali, lógico que depois eu vou lá e varro tudo de novo, né? Mas eles varrem, né? Eu tiro o cesto de roupa, todas essas atividades, né? Acho que esse sentimento, assim, de ser útil, né? De pertença, assim, né? Da família, faço parte, né? Precisam de mim, né? De útil. Que você uma vez eu até vi eu não lembro onde foi que eu vi, falando que a maioria das crises dos adolescentes, né, não generalizando, né, mas era porque eles se sentiam inúteis, porque essa nova geração está crescendo diferente. Não tem né? frustração, né? Eles não são expostos a nenhum dano emocional, a nada. Nem Porque trabalho, eu vou dar tudo né? aquilo que eu não tive pro meu filho, né? Ele não vai lavar uma louça, ele não vai secar uma louça, ele não precisa... Não, Só meu filho não. precisa estudar. E aí só precisa estudar, a criança vai e mete a cara lá no estudo e está sendo doutrinado. Sim. E aí quando cresce, vira aqueles socialistas de iPhone, né? Que com o dinheiro do pai vai fazer protesto, vai reclamar de um monte de coisa e ser um vagabundo fumando maconha, né? Sim. É triste, eu não estou julgando, mas é o que a gente vê acontecendo, né? Exatamente. Ou até as meninas, né? Mocinhas aí que estão impregnadas, né? Por essa ideologia feminista, né? Não, eu não vou cuidar de casa,
mas alguém vai cuidar. Por exemplo, ainda que ela tenha uma profissão e não contrate uma empregada, ela vai ter que gerenciar o que a empregada vai fazer. E é tão bonito Ela, ver né? as crianças reproduzindo a mãe, né? Tipo, limpando, cozinhando, brincando de casinha. Eu não tenho menina, mas eu vejo as meninas. Eu vejo a Tati. Cecília, a Alice. A Tati, ela vivia me partilhando, né, da ideia já fixa e formada da Clara, né? O que você vai ser quando crescer? Você mãe. Ela, né? Eu achava lindo isso. E olha que a Alice, ela é desse jeito. Eu partilhei com a Tati esses dias, né? Que a gente falando, o Marcos falando que queria ser padre, que não sei o quê, falando aquelas coisas. Aí o Bento, ele falando, não, eu quero ser esposo. O Bernardo também fala isso, eu quero ser pai. Eu quero ser esposa e ter os meus filhos. Aí a Alice falando também, aí eu quero tanto ter filhos, quero tanto que Deus me dê, que Deus permita que eu tenha muitos filhinhos. Aí ela começa a falar, eu vou ensinar. E toda vez que fala alguma coisa, ela sempre fala, eu quero me casar e ter filhos, eu quero me casar e ter filhos. É uma coisa bonita de se ver, porque qual que é o problema disso? Nada impede que ela seja, e ela não nega a profissão que ela quer, né? Por exemplo, ela sempre falou, quero ser médica, né? E ela, eu acredito que se ela seguir, ela pode ser uma ótima médica, mas ela está fazendo a identidade dela a nível mais ontológico possível, como filha de Deus e como mulher, né? Então, assim, e aí depois vem as outras coisas, né? A primeira descoberta não deve ser a profissão, deve ser a vocação. Exatamente. Né? Isso é muito invertido. Então, é muito, nas universidades, isso é muito imposto ao jovem, de que ele primeiro saiba o que ele quer fazer, depois o que ele quer ser. Só que aí no fazer ele vai se perder, né? Porque isso não é prioridade na nossa vida. Quando a gente tem uma vocação definida, a nossa vocação é que nos realiza. E depois a nossa profissão, ela completa a nossa vocação, mas ela não substitui, né? Então, o ideal é isso. Primeiro eu sonhar e ir atrás do que eu vou ser enquanto vocação, né? E depois profissão, isso está tudo muito invertido. Verdade. E vamos falar um pouquinho da última aí, porque nós já estamos no nosso horário. Sobre a paciência, passinho. Essa é a mais simples de todas, todo mundo já vive. Nessa época de pandemia ninguém está precisando. Passinho, de se dominar, né? A paciência leva-nos a suportar o erro e os aborrecimentos do outro. Conversou que a gente possa, né, viver essa experiência, porque a gente está muito exposto a isso. O erro e o aborrecimento está ali na nossa cara em plena pandemia. E a paciência é isso, a gente saber suportar. Essa palavra, né, suportar, suporte, é quando a gente não se deixa vencer por aquilo, né? Ele fala muito assim, que aquela questão de quando um não quer, dois não brigam. Então, que você seja esse um que não quer brigar, né? Ele dá esse exemplo. Muitas vezes se calar, deixar falar sem interromper, não responder imediatamente a pessoa quando, né, perceber que ela está ali irada, né, se exaltando. Não basta saber, é necessário ser paciente. Então, ele fala muito assim, a gente tem o conhecimento de que a paciência é importante, todo mundo sabe disso, mas a gente realmente é paciente, né, vive essa virtude de ser paciente, que nos permite superar a doença, suportar as adversidades da vida. Então, acho que é bem difícil mesmo de se viver a paciência. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo do que o Monsenhor falou sobre a paciência, só para a gente compilar, eu guardaria até numa direção espiritual do Frei Gilson também, lá da Imitação de Cristo, que o próprio Monsenhor Chevrolet fala, né? Ele fala assim, se eu quero ser paciente, né, para ser paciente eu preciso suportar o outro, é só eu pensar numa coisa, eu sou insuportável, né? Eu sou muitas vezes insuportável para os outros, então as pessoas têm que me suportar também. Então as pessoas, ainda que às vezes ela não tenha que me suportar por causa de uma agressividade, de um temperamento dominante, mas às vezes é justamente isso que faz com que a pessoa tenha que me suportar, é o meu temperamento lerdo, o meu temperamento recluso, é a minha falta de atitude. Sempre tem algo
é em mim que o outro tem que suportar. Então isso nos leva a olhar para si, né? E compreender o irmão, né? Então assim, a paciência, e outra coisa que ele fala, né? A paciência, ela só se domina se a gente a reprimir logo no início, né? Então eu senti o impulso da impaciência, ela tem que ser reprimida logo. Por quê? Porque de uma faísca pode virar uma labareda enorme e um incêndio até, porque aí a impaciência faz com que você tenha respostas ásperas, aí o outro responde também, aí começa palavras violentas. Exatamente, né? Então é frear, né? Exatamente. E teríamos mais tempo e falaríamos muito mais, né? Mas a gente também tem que ser pontual, ir lá cuidar do nosso Carmelo, colocar as crianças para dormir, né? Então aí fica aí o convite para que você coloque sua opinião, né? Quando você vê essa live aí, tanto no YouTube, ou partilhe conosco a sua opinião, para que acrescente a nós, né? Na próxima nós vamos começar uma outra parte, né, lá? Nós vamos começar numa outra ferramentazinha que nos ajuda muito a amar dentro da nossa casa, né? Muitos de vocês já podem ter ouvido falar sobre isso, mas é uma forma de autoconhecimento e conhecimento dos nossos, para que a gente possa amar melhor, né? Que é sobre a linguagem do amor, né? É isso. As 5 linguagens do amor. Existem várias versões do livro agora adaptadas, né? As 5 linguagens do amor para os filhos, para o homem, para a mulher, né? Então ele tem vários, mas a gente vai falar, né? Em um específico que dá pra gente abranger tudo, né? Marido, mulher, filhos, então vai ser bem legal o nosso bate-papo. Esperamos que vocês aí estejam conosco novamente na próxima quinta-feira. Se possível, compartilhem, né, as lives para que possa chegar a mais famílias, a mais corações, e que assim a gente possa crescer cada vez mais nas virtudes, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar a nossa mãezinha querida, né? Já consagrando a ela nossa noite, nosso descanso. Pedimos a Ti, ó Virgem Maria, sua bênção sobre nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, a Tua proteção, Teu auxílio. Que a Senhora coloque o Teu manto sagrado sobre nós, Tua capa protetora, para que nos livre de todos os medos, de todas as angústias, preocupações, tudo aquilo que nos tira a paz nesta noite, que a Senhora possa levar para bem longe, junto com seus anjos, nossa Rainha dos Anjos. Nós cremos que Nossa Senhora está sempre à frente da nossa batalha, junto com os anjos, pisando na cabeça da serpente, pisando na cabeça de todo mal que quer nos tirar a paz, quer nos roubar de nós mesmos. Por isso que nesta canção que nós possamos cantar juntos, né? Irmos embalando este momento de noite, de descanso, de oração, de conclusão desta live, desta partilha, para que Nossa Senhora esteja sempre conosco. Singela, doce, pura, Maria de José,
ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. A nova vida. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, até mais. Tchau.